nossa terceira palestra abordará NR1 e os riscos psicossociais no trabalho rural. Como o empresário rural pode se proteger e fortalecer sua equipe? Serão duas palestrantes, Lia Benese, psicóloga, e Márcia Roschken, psicóloga e advogada. Lia Benese, psicóloga graduada pela PUC Goiás, com atuação e formação complementar em saúde mental ocupacional, gestão de riscos psicossociais, prevenção do burnout e adequação à NR1. Possui capacitação em implementação da NR1, voltada à identificação e gestão de riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Participou de projetos de pesquisa, extensão universitária, monitoria acadêmica e atendimento clínico supervisionado. Foi reconhecida com mérito acadêmico magna summa cum laude, pela excelência em sua formação. Atualmente desenvolve atividades voltadas à promoção da saúde mental, prevenção do adoecimento ocupacional e orientação de empresas quanto às exigências da legislação trabalhista relacionadas aos fatores psicossociais. Márcia Roschken, psicóloga, advogada e mediadora conciliadora, certificada pelo CNJ. É graduada em Psicologia Clínica pela PUC Goiás, com reconhecimento de excelência acadêmica e distinção máxima, summa cum laude. É especialista em terapia cognitivo-comportamental, TCC, com formação complementar em clínica da ansiedade e outros. Possui experiência em psicologia hospitalar, com atuação supervisionada na área de oncologia do Hospital das Clínicas. Atua na promoção da saúde mental, desenvolvimento humano e fatores psicossociais, realizando atendimentos clínicos, palestras e ações voltadas à prevenção do adoecimento ocupacional e à adequação às exigências da NR1. Com os senhores, as duas palestrantes. Só para apontar, não? Obrigada. Bom dia a todos. Como já falou, né, meu nome é Lia. Hoje nós estamos aqui eu estou aqui com a minha sócia, Márcia. Nós vamos falar aqui sobre um tema que está muito falado ultimamente, né, que é os riscos psicossociais no trabalho, né, sobre a NR1. Só uma coisa que o Gerson esqueceu de colocar no meu currículo aí, que eu sou um ponto muito importante, que eu sou esposa do José Fernando Benese. E isso é muito importante, né? Vale muito no meu currículo, com certeza. Então, aqui nós falar um pouco agora sobre um tema, como eu já falei, né? A NR1, que está muito, assim, falado ultimamente e tem gerado muitas dúvidas entre vocês, gestores e empresários. E só para contextualizar um pouco sobre por que está tão falado a NR1 ultimamente, antes de falar sobre essa norma, eu só queria trazer aqui para vocês entenderem a importância disso estar acontecendo no país. Segundo a OMS, cerca de, quando somado os afastamentos, gera 12 bilhões de dias de trabalho perdidos por ano no mundo por depressão e ansiedade. Isso gera um prejuízo de 1 trilhão em perdas de produtividade. Isso reflete diretamente aos produtores, porque vocês estão incluídos nesse 1 trilhão de perda de produtividade, vocês estão pagando isso também, em questão dos seus funcionários ter um adoecimento mental. Opa! Aqui eu trouxe um gráfico para vocês verem, né, como esses números revelam que muitas empresas ainda não estão
enxergando. Aqui em 2015, nós temos aqui um crescimento que vai. Aqui em 2020 está uma decaída, porque nós tivemos, né, passamos por a pandemia, e logo em seguida teve esse aumento gigantesco na questão de ansiedade, de depressão e burnout. Então, isso aqui já revela muito o porquê que o governo quer dividir essas contas com vocês, empresários. Porque isso está gerando um custo para o governo, através de afastamentos, e isso acaba carregando o INSS. Nossa, estou apanhando isso aqui agora. Então, afinal, o que é a NR1? Apesar de muita gente estar pensando que é uma lei nova, não, ela surgiu até em vigor desde 1978. E o que aconteceu? Ela simplesmente passou por uma atualização em 2024, devido àquele gráfico que eu mostrei para vocês, aquele crescimento gigantesco de ansiedade e depressão. Então, ela só passou por uma reforma, porque antes as empresas elas se preocupavam com sofrimento físico, no caso. Hoje não, hoje já vem trazendo que isso, a doença mental também está incluído, né? Os riscos psicossociais precisam se integrar ao GRO. Então, é exatamente por isso que vem trazendo essa demanda. E aqui fala, né? A NR1 não mudou. O olhar sobre os riscos ocupacionais, sim. Porque, como eu já disse antes as empresas só estavam vendo os riscos físicos. Hoje, nós já sabemos que também o ambiente do trabalho também causa doença. Então, antes, como preocupava somente com maquinário, com equipamentos, com outras funções, hoje não, nós sabemos que hoje o trabalho também, o ambiente de trabalho pode causar também um adoecimento no trabalhador. E isso aqui é muito importante falar, porque isso atinge a operação inteira, desde o escritório, desde o campo, atinge a todos daquela empresa são atingidos com essa questão. A base operacional, os gestores e líderes, e até mesmo o próprio empresário. Quem lidera também precisa ser cuidado. Aqui eu trago... Ai, Senhor. Peraí. Deixa eu voltar. Estou voltando aqui. Aqui eu trouxe aqui para vocês verem, o burnout avança e afeta empreendedores brasileiros. Isso aqui é muito sério, porque apesar de que todos estão passando por um problema, mas quem carrega mais o peso, o custo disso tudo, é o empresário. E nós sabemos que hoje, empreender nesse país está cada dia mais difícil e mais complicado, porque são muitas questões que estão em cima do empresário. Aí aqui tem o peso da responsabilidade e algumas empresas são empresas familiares. Além do empresário tem que prestar conta no final do mês, seja pagar as folhas de pagamento, ainda por cima tem que dar satisfação ainda para essas pessoas que fazem parte da empresa, que são os grupos familiares também. Então, aqui, quem tem uma sensação de nunca desligar, está sempre com a cabeça funcionando o tempo todo, preocupado, e isso acaba gerando um burnout. E o que é burnout? É um estresse que vem acumulando ao longo do tempo, e as pessoas nem percebem que estão se adoecendo, mas quando vão perceber, já estão no burnout, e isso aqui é muito sério. É muito difícil de você reverter isso daqui para ter uma saúde mental tranquila. Então, é importante que o empresário também se cuide. E como que ele vai ter essa cabeça tranquila? É mantendo uma operação tranquila, uma empresa com um ambiente saudável, para que ele possa ter um retorno desses funcionários que gera um lucro para ele
que ele consiga manter as suas responsabilidades e não ficar tão sobrecarregado com tantas demandas. Ainda vou aprender, tá? No final da palestra eu aprendo a mexer com isso aqui. O que a norma exige? Aqui é o coração... Aí, eu tô falando? Esse aqui é o coração da NR1. Então, o que essa norma NR1 está exigindo? Primeiro, são basicamente 3 coisas. Primeiro, identificar e avaliar. E como que vai identificar isso daqui? Isso aqui é feito um inventário que se aplica a esses funcionários de forma totalmente anônima, sigiloso, então ninguém sabe quem está respondendo, quem que foi a resposta de quem, completamente sigiloso isso daqui. E depois que faz esse diagnóstico, o que tem que ser feito? Tem que avaliar, vamos supor que deu lá um pico muito alto de assédio. Então, tem que ser feita uma ação em cima daquilo ali, daquele assédio, para ou eliminar ou pelo menos minimizar esse assédio. E depois, não basta você fazer só isso, você tem que acompanhar isso também. Porque será que essa ação está sendo eficaz dentro da empresa? Porque isso daqui, quando eles exigem essa ação, não é palestrinha para o funcionário. Não é chegar lá e fazer uma pequena palestrinha e pronto, acabou. Pelo contrário, é uma conversa, é uma psicoeducação mesmo para esses funcionários, para que ele entenda que o que ele está fazendo ali dentro está gerando um ambiente desconfortável, um ambiente doentio para os demais funcionários. E tem muito empresário chegando em mim e falando, Lia, e aí? Mas o meu RH pode aplicar esse questionário? Pode. A resposta é sim, desde que tenha uma ferramenta adequada para que faça isso. Ou seja, se você aplicou o diagnóstico ali, fez o inventário e aplicou, o que você vai fazer com isso? Aí tem muitas outras questões que falam assim, meu RH está aplicando, mas depois engavetou. Vai adiantar? Não vai adiantar. Porque se você tiver uma fiscalização do MTE, ou que é mais complicada ainda, se você tiver uma ação jurídica, você não vai estar seguro quanto a isso. Você vai ser penalizado por você ter diagnosticado, você vai até gerar uma prova contra você mesmo, porque você fez um diagnóstico e você não fez nenhuma ação quanto a isso. Tá, mas aí o meu RH pode fazer essas ações? É que eu acabei de dizer, não é palestrinha, é uma coisa muito eficaz que você tem que fazer e realmente surgir efeito. Aí tem outras empresas que falam, não, mas nós temos já uma psicóloga aqui na empresa. Tudo bem, mas a gente já tem aquele ditado, né? Santo de casa não faz milagre. Então, às vezes, o psicólogo está tão acostumada a conviver com outros funcionários, quando vai promover um evento, nem aparece ninguém. Porque já está assim, tão acostumado, tão de conversar, uma intimidade com aquele psicólogo, então não vai nem surgir efeito sobre isso. E a parte mais importante também é acompanhar isso, essas ações. Está realmente surgindo efeito? E se sim, você está documentando isso, agregando no seu PGR para você ficar restabelecido? Porque é uma coisa que vocês precisam entender que a NR1 ela não veio só para cobrar de vocês. Ela veio para ser uma ferramenta para trabalhar lado a lado com vocês, principalmente se surgir uma fiscalização do MTE e também como uma ação trabalhista, que isso daí vai surgir muita coisa daqui para frente, com certeza, e aí vocês vão ser prejudicados em 2 formas, tanto da fiscalização do MTE quanto das ações trabalhistas também. Se você tiver feito tudo isso, é uma prova para você chegar perante o juiz e falar, não, nós diagnosticamos, nós fizemos as ações, está aqui o monitoramento, está tudo documentado aqui no nosso PGR. Ou seja, você vai ter segurança quanto a isso.
Você vai estar super seguro quanto a isso daí. E o que a NR1 realmente avalia? É outra questão que eu tenho ouvido bastante de alguns empresários, falando, Lia, mas de repente nós vamos aplicar esse questionário e vai levantar questões que estavam lá, escondida lá, e de repente vai aparecer alguma coisa. Como eu disse antes, no fazer o inventário, é totalmente anônimo e sigiloso. Ninguém sabe a resposta de ninguém. E a NR1, ela não quer avaliar o seu funcionário individualmente. Pelo contrário, ela quer saber o que está acontecendo no ambiente. Não é a vida particular de nenhum funcionário. E ela quer o quê? Ela quer trazer isso aí, um clima organizacional que seja bom. Ela quer olhar a sobrecarga e jornada, ela quer olhar as lideranças e funções. É nisso daí que ela está focada. Então, ela não veio para investigar, para falar, então fulano vai falar alguma coisa e vai me prejudicar. Então, não é essa a intenção da NR1. Ela não está aqui para olhar cada indivíduo, é simplesmente olhar o ambiente de trabalho. E a NR1, ela é opcional? Não, ela não é opcional. Da mesma forma que vocês têm obrigações de pagar FGTS, de pagar férias, 13º, ela é uma lei. Vocês têm que cumprir, que tem que ser cumprida essa lei. Então, ela não é opcional. Muita gente está, igual eu vou repetir novamente, fazer o TRPS e engavetar, você não vai estar seguro quanto a isso. Se você receber uma ação trabalhista, se você receber uma fiscalização, você vai estar totalmente exposto às devidas providências da lei. Então, a NR1, ela atinge a todas as empresas. Desde que se tenha um PGR, ela tem obrigação de ser feita. Então, ela vem desde do porte, o segmento, todos os vínculos, colaboradores, tem CLT, PJ, autônomos e terceiros, sem distinção. Então, ela vem para olhar tudo isso. Volta lá, volta na outra. A última frase. Então, eu vou só para passar a palavra aqui para minha colega. Se a NR1 não é opcional, o que realmente mudou com a decisão do STF? Então, nós sabemos que teve agora uma mudança semana passada, né, Márcia? Sobre isso. Então, a Márcia vem explicar para vocês também o que está acontecendo, por que teve essa mudança, para vocês ficarem atentos quanto a isso. Bom, vamos lá. Mais uma vez, bom dia a todos. A Ali explicou muito bem para vocês, principalmente do que ela trouxe aí sobre o PGR e o GRO. E essa pergunta, eu acredito que é uma pergunta que está sendo bem polêmica nas últimas semanas, principalmente na semana passada, né? O que aconteceu? A lei está suspensa, não está suspensa? A NR1 não existe mais? Então, a gente vai tentar esclarecer um pouco do que está acontecendo, do que está gerando aí de dúvida para tantas pessoas. Então, a decisão do STF, ela suspendeu, ela não suspendeu? Atualmente, a gente sabe, como a Ali acabou de falar, que a NR1 ela é obrigatória para todas as empresas que a norma abrange, né? E as perguntas falam, tá, mas está suspensa? Vamos entender. Ocorre que algumas instituições, a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, acabaram entrando, né, com uma ação. E sendo assim, o STF, através do ministro André Mendonça, em uma decisão liminar de uma DPF, do número 1316 ali, para depois quem quiser se informar melhor, ele alegou o quê? Ele fez temporariamente, a palavra é essa, gente, temporariamente, a suspensão de multas e penalidades. Lembrando que, nessa altura do campeonato, a gente já não tem mais 90 dias, o relógio está correndo. Então, ele entendeu que a segurança jurídica dos empresários também deveriam estar sendo preservada. Porém, como a Lia bem colocou, há que se fazer necessário
todo um acompanhamento que sempre existiu, agora, claro, com a alteração que a NR1 trouxe, incluindo os riscos psicossociais. É para esse olhar agora que a gente começa a olhar e degustar com muito mais carinho dentro das empresas. Então, vamos lá. A NR1, ela continua vigente. O gerenciamento de riscos ocupacionais e o PGR também continuam. As empresas, elas devem continuar identificando, avaliando, controlando os riscos ocupacionais. A decisão, ela foi justamente para quê? Para suspender essas multas provisoriamente, durante esse prazo de 90 dias. O objetivo é exatamente o quê? É discutir os critérios mais claros e proporcionais para uma fiscalização. Então, ali acabou de explicar para vocês exatamente também sobre os instrumentos que são liberados para serem usados, como escalas, desde que sejam, dependendo das escalas, aplicadas pelos profissionais que, de fato, têm a permissividade para isso. E dentre outros recursos que também existam para ser avaliados os riscos psicossociais. Só que a diferença que acontece é justamente esses parâmetros claros que não ficaram tão delimitados na lei. Então, para que uma empresa A, eu vou dar um exemplo aqui que, de repente, fique até mais claro para todos. Numa cidade existe uma lei que diga, dirija com cuidado. E existe uma outra plaquinha dizendo, dirija a 60% por hora, a 60 km por hora. E aí? O que é com cuidado para um e alguém subentende que 60% é com cuidado? Então, é justamente isso. Essa medida, essa suspensão que ocorreu, que o André Mendonça colocou, é justamente para que, através de reuniões que vão ser analisadas e discutidas durante esse prazo de 90 dias, eles tragam justamente esses parâmetros que sejam específicos. Então, a gente foi lá, aplicou o questionário, fez todos os procedimentos que eram necessários para avaliar o que estava ocorrendo dentro daquela empresa. Só que quando chega essa fiscalização, pode ser que um auditor, um fiscal, que chegue dentro de uma empresa, ele subentenda que todos aqueles documentos que estão lá estão válidos. Aí vamos supor que em um outro lugar, em uma outra cidade, um outro auditor chegue e veja que talvez aquela empresa, ela até fez os mesmos, utilizou dos mesmos instrumentos que foi utilizado no anterior. Só que ele entende que aquela empresa vai ser autuada. Então, o que a gente está esperando é isso, é essa objetividade, essa clareza, essa taxatividade que traga parâmetros para essa fiscalização. Mas eu volto a dizer, não achem que esse tempo é um tempo de espera para as empresas. O tempo está correndo e quanto mais vocês começarem a se munirem, né, de documentos que possam comprovar, caso uma fiscalização bate daqui a pouco dentro da empresa, vocês já estão começando a ganhar tempo com isso. Bom, Desligou? Não, tá ligado. Então, seguindo aqui com o que a Márcia está falando, né? E trazendo aqui para vocês algumas reportagens que a responsabilização já faz parte da realidade das empresas. Tem algumas notícias aqui que eu trouxe para vocês sobre ações que esses funcionários entraram contra as empresas. Isso daqui vai ser muito recorrente daqui para frente. Porque se você não fizer o que a NR1 está cobrando de você, está exigindo que seja o DRPS, as ações e o monitoramento dessas ações, você vai estar exposto a isso aqui. São ações que podem acontecer tanto de ações trabalhistas quanto da fiscalização que já vai ocorrer daqui, como a Márcia falou, daqui 90 dias, isso vai estar já em vigor, essas fiscalizações. Então, pessoal, para evitar esse tipo de... Porque muitas pessoas podem pensar, mas eu vou investir aí mais 10 mil reais, que seja 15 mil reais, para implantar a NR1, mas e aí? Chega uma ação com esse valor aqui para vocês, outro valor gigantesco aqui para vocês, o que vale mais? É isso aí que nós temos que pensar, que a NR1 ela não veio para ser uma adversária dos empresários.
ela veio para caminhar junto, para dar uma sustentabilidade para vocês, para dar um suporte, uma segurança para vocês quanto a isso, sobre, principalmente, sobre as ações trabalhistas. Então, como eu já disse, não é um custo. A NR1, ela é um investimento. Se vocês forem pensar, segundo a OMS, ela vem trazendo aqui, ó, a cada R$1, a OMS vem trazendo como se fosse a cada $1 que você investe na saúde mental, você vai ter um retorno de $4 de retorno para você. Então, a pergunta deixa de ser quanto custa implementar a NR1 e passa a ser quanto custa não cuidar de quem sustenta o seu negócio. Então, vale muito a pena essa reflexão aqui, porque é muito importante que vocês entendam que a NR1 ela não veio somente para punir os empresários, mas dar um suporte também nessa questão. Basta que você acompanhe tudo que elas estão pedindo. O diagnóstico, repito de novo, o diagnóstico, a implementação das ações e o acompanhamento dessas ações. Estando tudo isso perfeitamente correto, perfeitamente documentado dentro do seu PGR, você está seguro. É isso que é importante vocês entenderem. Essa segurança que vocês vão ter em questões, principalmente, de ações trabalhistas. E o que a sua propriedade ganha? Até o nosso colega aqui, o Alexandre, que apresentou agora, ele trouxe um número aqui para nós, né, de 4,5% ao mês de rotatividade. Isso, gente, é uma despesa para o empresário, porque você tem você contrata o funcionário, muitos chegam lá sem saber como que faz a sangria, ele tem ali um tempo para poder se adaptar, e isso é um custo para a empresa, porque ele não está gerando nada, não está gerando nenhum lucro para o empresário. Pelo contrário, enquanto ele está ali aprendendo, ele já está contratado, mas está gerando custo e não está gerando nada. Aí, quando ele aprende aquela função ali, o que acontece na maioria das vezes? Como o Alexandre trouxe. Ele sai, eles transferem, vão para outra propriedade, e você fica com aquele custo e com aquele prejuízo, aquele tempo perdido de que você investiu ali e você não teve como você reter essa mão de obra qualificada. E também, outra coisa que nós temos que pensar, que ganha mais na produtividade, mais em fortalecimento do clima organizacional, e isso é muito importante também. Agora, outra coisa que eu volto a repetir, isso aqui, ó, segurança jurídica. Então, é um fortalecimento da sua imagem institucional. Por quê, gente? Porque, além de se você tiver um ambiente tranquilo, saudável para aquelas pessoas, vocês vão conseguir reter mais essa mão de obra lá com vocês. E a sua empresa, com certeza, vai ter um nome a mais dentro das demais, diferenciado das demais, desde que você esteja cumprindo tudo dentro da norma. E eu quero deixar aqui algumas perguntas para vocês. Quem aqui já investe alguma coisa em saúde mental? Né? A sua liderança está preparada para identificar situações que podem gerar sofrimento no trabalho? Porque muitas vezes o líder tipo assim, ele está bem lá dentro da empresa, então ele subiu de cargo. Eu vou colocar a pessoa para liderar uma equipe. Mas realmente ele está preparado para liderar essa equipe? Será que ele tem a capacidade de ouvir, de ver o sofrimento do outro? E por que aquele funcionário não está trabalhando conforme as suas obrigações? Nós temos o presenteísmo, que a pessoa está lá, mas não está produzindo nada, mas está gerando custo para vocês, porque vocês têm que pagar, no final do mês, tem que pagar o salário para ela. A minha fonte segura aqui, que é o Fernando, ele me trouxe que quando um trabalhador falta, ele deixa de produzir 200 quilos de borracha por dia. Vocês já pararam para somar isso? Quanto vai dar isso no final do mês? Então, é importante que vocês enxergam isso de uma forma mais sensata, no caso, para vocês entenderem a importância disso daqui, de ter um líder
que tem essa capacidade também de ver o sofrimento, de acolher aquele funcionário que está na equipe dele, de ter a capacidade de ouvir o que está passando, por que aquela pessoa não está produzindo? O problema dela é aqui dentro da empresa? Ou o que está acontecendo? Ela está trazendo um problema de fora? E ter essa capacidade, até a gente chama de anjo, os líderes, porque é para ele ter essa capacidade de ver o que realmente está acontecendo ali. E outra pergunta, quais são as ações preventivas que a sua empresa já desenvolve para promover um ambiente de trabalho? Eu sei que tem muitas empresas aqui que sempre quando cumprem uma meta, faz um churrasco, e isso é muito bacana. Isso já é uma forma de trazer o funcionário, de agregar mais um reconhecimento para esse funcionário. Isso é muito importante. Mas outras já não fazem nada, tipo, não tem nenhuma ação. E a gente sabe que durante todo o ano tem o Setembro Amarelo, o Janeiro Branco. Então, tudo isso é muito importante a gente trazer para dentro da empresa para conscientizar esse funcionário. Isso tudo já conta que você está fazendo alguma coisa para a saúde mental desse funcionário. Se a regulamentação for aperfeiçoada, sua empresa terá facilidade para se adaptar? É igual a Márcia trouxe, o relógio está correndo, daqui 90 dias vão começar essa fiscalização. Vocês estão realmente preparados para isso daí? Para receber uma fiscalização ou até mesmo uma ação trabalhista? É isso que eu quero deixar a mensagem que eu quero deixar para vocês. Bom, aqui tá nossos contatos. Se alguém, depois da palestra, depois do evento, quiser tirar alguma dúvida, aqui também estão nossos contatos para vocês falar com a gente, do nosso Instituto Essêncio. Então, estamos aqui de portas abertas para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham e, de repente, marcar uma reunião com vocês, alguma coisa assim que alguém tiver interesse, nós estamos aqui à disposição, né, Márcia? Sim, a gente está aqui à disposição. Inclusive, também tem mais uma outra sócia nossa aqui também, que é a Ana Yasmin. A palestra, infelizmente, foi breve o nosso tempo, embora a gente saiba que está esgotado aí. Queria só trazer um dado importante também, só para complementar, quando a Lia fala muito sobre essas questões dos líderes, e isso é uma coisa que também pouco se olha, embora a gente às vezes não saiba que dentro ali do ambiente de trabalho a gente não vai estar fazendo terapia com ninguém, e sim olhando para o próprio ambiente de trabalho. Mas é importante também saber quando a gente tem líderes e grandes gestores ali dentro que tem esse lugar para estar escutando, porque a gente também está vivendo uma realidade muito grande aqui fora. Existem famílias que possuem, né, filhos que trazem, que têm transtornos mentais, e às vezes dentro dessa casa, às vezes esse pai ou essa mãe que está ali dentro daquela empresa sai do seu lar para ir para a própria empresa. Então, aquele ambiente de trabalho dela, de casa, do lar, já é tão sobrecarregado. E, às vezes, quando ela está dentro daquele emprego, ela já não está conseguindo render ali dentro. Tudo isso que a Lia veio trazendo, a gente, quando tem um bom líder ali escutando, ele também consegue fazer com que traga esse acolhimento para essas pessoas que estão ali trabalhando, e ela se sinta também até mais pertença daquele ambiente de trabalho. Com toda certeza, o clima também começa a mudar. Os últimos dados que a gente tem vendo de adoecimento por aí, a nível mundo, é de 1 bilhão de pessoas com transtornos mentais. E para cada 7 adolescentes, 1 desenvolveu um transtorno mental. Esses são dados assim de pouco tempo. Então, fica aqui para vocês o nosso alerta, e o relógio está correndo, gente. Obrigada a todos, viu? Muito obrigada a todos e agradeço principalmente à APROP pelo convite. Estou muito honrada de estar participando desse evento, especialmente, né, porque o Fernando também faz parte da organização e eu fiquei muito honrada com o convite. Muito obrigada pela atenção também. A Ludmila, uma pessoa incrível aqui dentro da empresa, que é pau para toda a obra aqui dentro, né? Então, muitíssimo obrigada pelo convite.